Vamos gravar agora a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo, no versículo, no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4 diz assim: enviado, diz assim, capítulo 4 diz assim, enviado assim pelo Espírito Santo foram a silenciar, dali navegaram para a ilha de Chipre. E no versículo 5 diz assim: chegando a Salamânia, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, tinham com eles um João que para auxiliar. E no versículo 6 diz assim: e procuraram todas as ilhas e até acharam um judeu chamado Bergesus, mago e falso profeta. Acharam judeus falso profeta, né? E no versículo 7 diz assim: que viviam na companhia do procônsul Sérgio Paulo, o homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo, exprimiu-se-lhes desejo de ouvir a palavra de Deus. E no versículo 8 diz assim: mas Elimas, mago, por si interpretado seu nome, se lhe oponham, procurando desafiar a fé e procônsul. Desafiar a fé, hein? E no versículo 9 diz assim: então Saulo chamou também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe. E no versículo 10 diz assim: do filho de demônio, cheio de toda engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não acessas as perverses os caminhos retos do Senhor. Quer dizer, o cara queria falar contra a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 11 diz assim: eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não verá o sol até na ordem cair logo sobre eles a escuridão e as trevas, e andando de rodas buscava que lhe dissesse as mãos. Ficaram cegos e não sabiam onde que estavam, né? E no versículo 12 diz assim: revisto desses prodígios, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Às vezes chegaram à conclusão que era o Senhor que era nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, né?
E no versículo 13 diz assim: E Paulo aos seus companheiros navegaram da Pafosta, chegaram a Pérsia, a Perge, na Panafilha, onde João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. E no versículo 14 diz assim: Mas eles deixaram a Perge e foram para Antioquia da Pisidia. Ali entraram-se no sábado na sinagoga e sentaram-se. Eles chegaram e sentaram na sinagoga, né? E no versículo 15 diz assim: E depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhe dizer ao chefe da sinagoga: Irmãos, se tenhas algumas palavras de exaltação ao povo, falai. Dei autorização para ele falar na sinagoga, né? Eles não conheciam ele, né? Aí Paulo vai falar então. E Paulo levantou-se e fez um sinal com as mãos e falou: Homens de Israel, vós que tomais a Deus ao vir, tomaram a Deus ao vir. E no versículo 17 diz assim: E Deus do povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou todos o povo nos tempos em que habitavam da terra do Egito, e de onde os tirou com o poder dos seus braços. Deus, o poder de Deus, o braço de Deus tirou o povo do Egito, né? E no versículo 18 diz assim: Por espaço de 40 anos alimentou-se no deserto. E no versículo 19 diz assim: Destruiu 7 nações na terra de Canaã e distribuiu os possortes daquela terra durante quase 450 anos. E no versículo 20 diz assim: Em seguida lhe deu juízos até o profeta Samuel. Está falando de nosso Senhor, do nosso Deus, falando do tempo que eles estiveram no Egito, né? E no versículo 20 diz assim: E seguido lhe deu juízo até o profeta Samuel. E 21, pediram então um rei, aí Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. E no versículo 22 diz assim: E depois Deus ajeitou-se e mandou-lhe Davi como rei, de que deu este testemunho: enchei Davi, o filho de Jessé, o homem seguido o meu coração, que foi todos os minhas vontades. Ele está falando do tempo de Davi, né? E deu-se descendência, confirma de profeta, Deus fez sair para o Israel o Salvador Jesus Cristo, dessa descendência. Nosso Senhor Jesus Cristo saiu no tempo de Davi, e porque agora Ele nos ama, Ele ama todos vocês, Ele gosta muito de todo aquele povo que crê nele e será batizado. Amém?